Lucas capítulo 10, e eu quero pensar com vocês um pouquinho a partir do versículo 25. É uma mensagem muito conhecida, a gente conhece como, nesse contexto aqui, a parábola do bom samaritano, mas é um doutor da lei. O que está se aproximando aqui de Jesus é um cara muito inteligente. Uma tradução fala intérprete da lei, outra tradução fala doutor da lei, tem uma depende da tradução, fala perito na lei, conhecedor das escrituras. Uma outra tradução fala o advogado da lei. Então, é um cara muito inteligente, uma pessoa que foi levantada para ser o intérprete da lei. Ele sabe pegar o que está no Antigo Testamento, que é difícil de se entender para poder se praticar. Então, ele, com a capacidade que Deus lhe deu como um escriba, ele pega essa porção da Bíblia e ele consegue traduzir para as pessoas de forma que fique bem claro na mente das pessoas de como que aquilo deve desembocar em praticidade de vida. Então, todo mundo que escuta um escriba fica muito feliz, porque aquele ponto que era difícil agora ficou claro e fácil de se viver. Esse era o papel do escriba: traduzir, interpretar as escrituras de forma que as pessoas pudessem dizer: não, isso aqui é bom porque eu consigo viver isso aqui, agora eu entendi o que está escrito, eu consigo colocar em prática. Então ele chega para Jesus com uma pergunta extraordinária. Uma das melhores perguntas que eu já li na Bíblia foi essa pergunta que esse cara fez: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Só que você percebe que essa é uma pergunta boa, mas baseado no versículo 25, ela é feita com motivações erradas. Então o cara chega e faz uma pergunta boa, mas o motivo de sua pergunta boa é um pensamento mau. O motivo que o faz fazer uma pergunta maravilhosa é um motivo espúrio, sujo, imundo, porque ele quer envergonhar Jesus. Então há a possibilidade de eu e você fazer um monte de coisa certa com a motivação errada. Há a possibilidade de eu falar um monte de coisa bonita, mas lá dentro ter motivações erradas. Há a possibilidade de eu fazer um monte de coisa para ser aplaudido pelos homens, se nem sequer receber um aplauso de Deus ou um aval de Deus. Então há a possibilidade de eu conseguir impressionar um monte de pessoas, mas não conseguir impressionar em nada Deus, porque Deus não olha as minhas ações. Deus olha os motivos de minhas ações. Nós chamamos isso de motivação. Qual é o motivo que me leva a praticar essa ação? Então esse cara aqui tem uma ação bonita. O que está por lá de fora é uma coisa louvável, mas o que está por lá de dentro é uma coisa podre. E é uma espécie de uma fotografia da maioria de nós. Nós somos pessoas que conseguimos por lá de fora mostrar muita coisa bonita, mas Deus, que conhece o nosso coração, sabe que lá dentro as motivações, as intenções, os desígnios do coração são coisas que não estão ajustadas com a vontade de Deus. E a gente faz, às vezes, só para aparecer ou para mostrar que a gente está fazendo alguma coisa, quando diante de Deus não tem valor algum, porque Ele conhece a essência, Ele conhece o motivo por que a gente está fazendo isso. Então, Paulo escreve Coríntios 13, que a gente conhece como capítulo do amor, e no dia do casamento, o noivo cita para a noiva, ou põe lá no cartão de convite do casamento. A gente pega Romanos 13 e a gente faz uma poesia de Coríntios capítulo 13, quando na verdade vai muito mais. Ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, ainda que eu seja um poliglota, que me comunique com toda a terra e ainda que me comunique com o mundo espiritual, se eu não tiver o amor, eu vou ser apenas um sino que faz barulho, blém, 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 que enche a cabeça, que perturba. Ainda que eu tenha todo o conhecimento e toda a ciência, e tenha a fé tal que transporte os montes para o meio dos mares, se eu não tiver o amor, diz Paulo, nada disso me aproveitaria. Ele diz ainda que eu tenha martiria, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e ainda que eu pratique a filantropia, ainda que eu distribui todos os meus bens para sustento dos pobres, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então há a possibilidade de eu falar muita coisa boa, há a possibilidade de eu ser
conhecido entre as pessoas como um cara espiritual, porque falo língua de homens e falo língua de homens, inteligentíssimo. Há a possibilidade de eu ser um profeta maravilhoso, porque conhece todas as ciências, as profecias e os mistérios. Há a possibilidade de eu ser um cara profundamente generoso, porque eu entrego os meus bens para sustento dos pobres. E há a possibilidade de as pessoas me enxergarem até como um mártir, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Eu posso fazer tudo isso com motivações erradas. Diz que para Deus não existe valor algum. Então a gente tem que sondar as motivações do nosso coração. Paulo diz em Coríntios 4 que naquele dia o que vai ser julgado diante de Deus não são nossas ações, são os desígnios e as intenções do coração. Aquilo que estava lá dentro, os motivos que me levaram a praticar essas ações. Eu lembro que eu fui numa igreja que era na beira da praia e eu estava doido para chegar domingo à tarde para ir para a praia. E o pastor no púlpito disse assim: os irmãos sabem que nós achamos que é pecado ir para a praia. Eu falei: ai meu Deus, perdi a praia. Estou legalista, fechado. Eu falei: meu Deus. Aí eu fui conversar com ele. Eu falei: pastor, por que você não libera? Seu povo mora aqui na beira da praia. Não vai liberar seu povo para ir para a praia, não, porque lá tem muito pecado. Falei: meu Deus, o pecado está em todo lugar, pastor, e a gente tem que ter um coração firme em Jesus. Que igreja é essa que o Senhor tem, que os seus crentes não podem ir na praia, porque se for para a praia está tudo desviado? Eu não entendo o evangelho que o Senhor está ensinando para eles, e eu tentei mostrar para ele que a gente vai para a praia. Tem alguns que vão lá, eu vou para a praia, por exemplo, para ver a criação de Deus, mas tem pessoas que vão lá para ver outras criações de Deus, né? Então tem diferença, né? Então, eu vou lá geralmente para ver as ondas que vêm assim. E tem pessoas que vão lá para ver ondas que vêm assim. Então, é o motivo que está no coração, né? Não é do coração que Jesus disse que sai toda sujeira, não é o que entra, mas sim o que sai. É o nosso coração que está sujo, cheio de adultério, prostituição, mentiras e enganos e homicídios e falso testemunho, e tanta coisa. Então, é o coração que precisa ser limpo diante de Deus, para que as nossas ações sejam ações que sejam apenas uma extensão da consciência do Evangelho que habita dentro da gente, da verdade que já transformou o nosso coração. Então a gente corre muito risco de sermos como esse homem aqui. Ele é uma fotografia da gente, ele é uma fotografia nossa, da igreja hoje. E ele chega para Jesus e ele quer provar Jesus e ele faz essa pergunta: o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus, como um mestre maravilhoso, responde com duas perguntas. Eu sou apaixonado pela forma como que Jesus nos instrui, nos ensina, né? Ele olha para o intérprete da lei, o cara que traduz a lei, e ele faz duas perguntas concernentes à profissão, ou ao chamado, ou ao ministério daquele cara. Ele diz assim: olha, você quer saber o que fazer para herdar a vida eterna? Então é o seguinte, diga para mim o que é que está escrito na lei. E, em segundo lugar, diga para mim como é que você interpreta aquilo que está escrito na lei. Então, são duas coisas muito importantes, que esse cara sabia fazer com muita exatidão, porque ele é um escriba, é a função de escriba. Leia o livro de Neemias e de Esdras e você vai ver que a função do escriba é pegar as escrituras, estudar as escrituras e depois trazer uma interpretação das escrituras para que o povo saia com o entendimento de como é que se deve viver a vontade de Deus. E Jesus faz essa pergunta para o cara e o cara é esperto demais, ele é muito inteligente. Ele pega o texto de Deuteronômio 8 e ele pega o texto de Levíticos 19 e ele faz uma junção, uma miscelânea desses dois textos da lei e ele explica para Jesus de uma forma extraordinariamente linda. Ele sabe o que está escrito e ele sabe interpretar, e ele diz para Jesus: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o cara sabia fazer uma exegese maravilhosa das Escrituras, e Jesus olhou para ele, e Jesus elogiou o cara. Olha aí o versículo 28, e Jesus, olhando para ele, disse: respondeste corretamente. Então, mais uma vez, isso aqui é uma outra fotografia que uma outra pessoa está tirando de um outro lado, de um outro ângulo da nossa vida, da igreja. Nós temos uma fotografia nossa no versículo 25 e agora temos uma outra aqui no versículo 26, 27 e 28. Nós somos assim também como esse cara. A nossa teologia ela é cristalina.
Eu não conheço uma instituição no Brasil que tenha uma teologia mais clara do que a igreja evangélica. Não tem nenhuma instituição no Brasil que tenha uma teologia tão clara e de acordo com a vontade de Deus revelada nas Escrituras do que a igreja evangélica. E uma outra coisa, a gente não existe, eu não conheço, e eu tenho viajado um pouco, eu não conheço apologetas do evangelho tão com a mente tão brilhante como os apologetas que a gente tem no Brasil. Não conheço, vou citar só 2 nomes. Você pega um tal de Caio Fábio e você pega um tal de Silas Malafaia, embora os dois não se bicam, mas os dois são apologetas extraordinários. Você pega esses homens, eu não tenho 10% da capacidade que esses camaradas têm de argumentar, de expor, de refutar pensamentos contrários à teologia. Esses caras são brilhantes, mentes brilhantes. Eu não chego, não tenho capacidade alguma, não me atrevo a me assentar aonde essas duas pessoas se assentam, porque eles são apologetas extraordinários, brilhantes. Não existe argumentos de homofobia, de pedofilia, de aborto e tantos outros assuntos que se levam diante desses camaradas, e eles, com as Escrituras, conseguem responder de uma forma que eu fico de boca aberta. São irrefutáveis. É uma apologia cristalina, pura, bíblica. Os nossos apologetas, os nossos pastores, os nossos professores de escola dominical, eles receberiam esse elogio de Jesus também não. Vocês sabem o que está escrito e vocês interpretam muito bem o que está escrito, mas vocês têm o mesmo problema que esse doutor da lei tem. Jesus olha para esse cara e diz assim: então só está faltando você fazer isso que você sabe, então você vai ter a vida eterna. Então a gente sabe o que está escrito, a gente interpreta muito bem o que está escrito, mas a gente não consegue vivenciar o que está escrito. A gente não consegue fazer com que isso tudo se encarne, desemboque em obras, em ações, em abraço, em vida do Evangelho. A gente tem essa dificuldade. Nós, os evangélicos, temos essa dificuldade. A nossa teologia é mais pura, os nossos apologetas são os melhores, nossa doutrina é cristalina, ela é cristocêntrica, ela é verdadeira, ela é pura mesmo, só que, infelizmente, fica só nesse campo da filosofia, das ideias, na hora da gente dizer: Senhor, faz com que tudo isso aqui se transforme em suor, em vida, em sorriso, em lágrimas, em caminhada, em abraço, em ações. Parece que a gente não consegue. É mais uma fotografia que os céus está tirando da gente, mostrando que a gente precisa mudar. A gente precisa de verdade ter um conhecimento, não só com a mente, mas um conhecimento do coração, da graça de Jesus, para que Ele possa viver em nós e através de nós. Esse cara aqui, ele conhece a palavra escrita, e ele consegue interpretar a palavra escrita, mas ele não consegue discernir a palavra encarnada. A palavra encarnada está na frente dele, fazendo uma pergunta para ele: o verbo se fez carne. O verbo se fez carne, se tabernaculou, Deus assumiu a figura humana e veio viver entre nós, e está diante dele. Ele discerne as Escrituras, ele interpreta as Escrituras, mas ele não consegue ver Deus encarnado, em pessoa, na frente dele. Nós somos assim, a gente não consegue encarnar Deus. A gente consegue ter conhecimento de tudo quanto é teologia e assuntos e tal, mas as pessoas não conseguem ver Deus encarnado na gente. As pessoas não conseguem também, e nem nós conseguimos, deixar Deus se encarnar em nós, Deus viver na nossa carne, Deus assumir o nosso corpo como templo do seu Espírito e se manifestar em nós e através de nós e apesar de nós. A gente não consegue. Aí esse camarada, versículo de número 29, veja por favor, 29. Parece que o fotógrafo está tirando várias fotos, né? E aqui parece que ele tira mais uma foto. E ele querendo justificar-se diante de quem? Querendo justificar-se, porque ele foi assim como que envergonhado pela pequena palavra de Jesus, e ele então, em vez de dizer: Senhor, tu tens a razão, eu sou esse cara, eu sou assim mesmo, eu sei o que está escrito, eu conheço o que está escrito, mas eu não consigo viver, o Senhor pode me ajudar? O Senhor pode me ajudar a viver isso? Ele não faz isso, ele quer se justificar.
Esse é o nosso problema. A gente sempre tem uma desculpa, a gente tem tivos, a gente tem bodes expiatórios, a gente tem os gadarenos, a gente tem um monte de circunstâncias que a gente diz que a gente só fez isso por causa daquilo que foi feito a nós, que nós só somos assim porque o avô, o tataravô, o bisavô, ou o parente ou o vizinho. A gente começa a arrumar um monte de desculpas para os nossos atos, em vez de a gente se quebrantar e entender Romanos 3, que seja todo homem mentiroso, porém Deus verdadeiro. Deus é verdadeiro sempre. Deus sempre é verdadeiro. Nós é que somos mentirosos. Mesmo quando a gente tenta se auto-enganar, pensando que a gente está se justificando. A tentativa de se justificar, na verdade, é um auto-engano, que é o pior dos enganos, porque você engana alguém, você engana os outros, você pensa que engana a Deus. Agora, pior é quando você se auto-engana. É quando você engana-se a si mesmo. Aí é terrível, porque você vai viver de uma forma errada pensando que está vivendo de forma certa. A graça não vai ter espaço para tocar em você. Dessa forma, a prostituta tem mais chance de ser salva do que você. Porque a prostituta sabe que é prostituta, o drogado sabe que é drogado, o bandido sabe que é bandido, e o dia que ele abrir o coração tem lugar para a graça de Deus tocar nele. Agora você não. Você tem uma justiça própria. Então não tem como a graça de Deus tocar em você. Você está perdido dentro, eles estão perdidos fora, mas quando a graça os tocar, eles logo vêm para dentro. Agora você está perdido aqui dentro, porque a sua justiça é própria. E essa doença é terrível, é quando você se sente justificado, não é porque você está justificado, mas porque você se justifica em pessoas que, entre aspas, são mais pecadoras do que você. Ou seja, você não busca espaço na graça de Deus para se sentir justificado, sabendo que você é um miserável pecador. Não, você procura pessoas que têm defeitos maiores do que o seu, ou que come o que você não come, ou que toca no que você não toca, ou que bebe o que você não bebe, ou que veste o que você não veste, ou que vai aonde você não vai, para você olhar para dentro de você e dizer assim, eu estou bem, porque afinal de contas eu não faço o que eles fazem. O mais miserável de todos os pecadores do mundo é a pessoa que pensa assim, porque essa pessoa vai viver a vida assim com justiça própria e a graça de Deus nunca vai tocar nela. Ela está miseravelmente perdida dentro da igreja, porque não tem espaço para o evangelho e a graça de Jesus mudá-la, porque ela tem justiça própria. Ela não se sente santa porque está mais perto de Deus. Ela se sente santa porque está olhando, entre aspas, para as pessoas que são mais pecadoras do que ela. Essa é a pior doença que pode existir no coração de uma pessoa que diz que quer Deus, que ama Deus. Não é porque ela se sente justificada porque o sangue da cruz e a graça acolheu o coração dela, mas porque ela está olhando para o fulano que caiu, para aquele que pecou, para o outro que é alcoólatra, e diz, graças a Deus eu não sou assim. Você é mais miserável do que eles diante de Deus. Nós só somos salvos, não é porque a gente não faz o que os outros não fazem. Nós somos salvos porque a graça de Jesus nos banhou. A gente não é melhor do que ninguém, como o fariseu que dizia, eu não sou como esse publicano, eu não sou como os drogados, eu não sou como as prostitutas, nem como as meretrizes, nem como os adúlteros, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, eu oro tantas vezes por dia, eu jejuo 2 vezes por semana, eu. E Jesus disse, esse cara voltou para casa mais miserável do que subiu aqui. E aí o publicano batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Aí Jesus disse, esse voltou para casa justificado. Porque todo aquele que a si mesmo se exalta, esse será humilhado, mas todo aquele que a si mesmo se humilha, esse será exaltado. Então, esse mal de querer se justificar diante de Deus, sabe, de querer arrumar argumentos, não faz isso não, isso vai só adoecer a sua alma. Se Deus disse A, é A, querido. Se Deus disse B, é B. Se Deus disse que você é C, é C. Não queira ser uma outra coisa que Deus diz que você não é. E se Deus diz que você é isso, fala, então eu sou isso mesmo, mas eu quero melhorar, Deus, com a tua graça me ajuda. Eu quero ser alguém dependente da tua graça. Aí Jesus então tem que pegar e contar essa história para a gente. Nós conhecemos a história, o cara é despojado na beira do caminho, não vou me deter aqui nos detalhes. Os bandidos roubam, despojam, batem nele, deixam o camarada como que semi-morto. E vocês sabem que a pergunta é quem é o meu próximo, né? Quem é o meu próximo? Ele querendo justificar-se diz para Jesus, e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo?
Então esse cara aqui consegue definir Deus de uma forma muito linda, mas não sabe quem é o próximo. Ele pega tudo aqui, ó. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todas as suas forças, todo o teu entendimento. E quando fala do próximo, ele fala, amarás o teu próximo a ti mesmo. Ele não tem mais definição nenhuma. Então ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? E eu vejo mais um flash dessa foto tirando da gente. A gente sabe definir Deus de uma forma maravilhosa. A gente fala que Deus é luz, que Deus é amor, que Deus é espírito. A gente pega uma teologia nossa, a gente tem todas as definições de Deus teologicamente corretas, né? Mas quando fala, e quem é o próximo? A gente não sabe. A gente não sabe quem é o próximo. A gente pensa que o próximo é aquele que está sentado do nosso lado. A gente pensa que o próximo é o irmão da igreja. A gente pensa que o próximo é a esposa, são os filhos. A gente não sabe quem é o próximo. Então Jesus vai tentar aqui desmontar esse religioso para tentar mostrar para mim e para você, nos ensinar de verdade quem é o próximo. Porque a gente, como igreja evangélica, não sabe quem é o próximo. Se nós soubéssemos quem é o próximo, nós viveríamos de forma bem diferente do que a gente vive hoje. A gente, na verdade, ainda não entendeu quem é o próximo. Então Jesus conta a história, o cara caiu, está espancado, semi-morto, sem nada, roubaram tudo. Aí o sacerdote sai do templo de Jerusalém e está indo para sua casa em Jericó. Moravam 12 mil sacerdotes e levitas na época em Jericó, por causa dos turnos, né? Eram 12 turnos. E esse camarada já cumpriu o seu turno, já foi para o templo, já queimou incenso, já ofereceu o holocausto, já derramou sangue no altar, fez a propiciação, já lavou as mãos, já trocou as vestes. Ele já fez tudo que a religião judaica pediu para ele fazer como sacerdote. E agora ele sai do templo, mas ele não consegue ser o templo. A vida dele só consegue ser útil lá dentro do templo. Ele não consegue ser um templo ambulante, uma morada ambulante de Deus na terra. Ele vê o cara caído e ele diz assim, não, isso aqui não é comigo. Eu sou sacerdote, eu sou pastor, eu sou pregador. Eu só sei mexer com as coisas de Deus lá dentro do templo. Eu só sei mexer com louvor, com orações, com cânticos. Eu só sei cuidar de pessoas que vêm a mim. Eu não sei chegar às pessoas. Eu não tenho habilidade para isso, para tocar num cara que está morrendo. Esse negócio não é comigo. Eu só sei ser de Deus dentro do templo. Eu não sei ser de Deus aqui fora. Eu só sei ser um representante de Deus quando eu estou com um incensário na mão, ou oferecendo um sacrifício no altar. Eu não sei ser um representante de Deus colocando azeite na ferida de alguém que está caído na rua. Isso não serve para mim. E aí vai embora o sacerdote. E semelhantemente, diz o texto, vem um levita, que é o auxiliar do sacerdote. E o cara diz assim, não, eu ajudei o sacerdote lá dentro do templo, eu ajudei a limpar suas mãos, eu ajudei a trocar suas vestes, eu ajudei nos louvores, nos cânticos dos degraus, se o sacerdote não se importou, também não faço questão, eu vou passar de largo. O texto fala, passaram de largo. Uma outra tradução diz, passaram para o outro lado, passaram distante do cara que estava na rua. É um músico que diz assim, não, eu só sei, meu ministério é só na igreja, eu só sei tocar. É um músico, é a pessoa que trabalha em retroprojetor, é o guitarrista, é a pessoa o diácono que arruma a igreja, é o presbítero que auxilia o pastor. A gente não sabe fazer nada lá fora, a gente só sabe fazer alguma coisa aqui dentro. E essa é a história da parábola. Gente religiosa que consegue fazer um monte de coisa para Deus dentro do templo, mas que nunca consegue fazer nada para Deus por lá de fora. E tudo que eles fazem para Deus por lá de dentro são coisas, não está relacionado a pessoas, a gente. São cerimônias. E é por lá de fora que a gente faz para tocar em gente, para mexer com pessoas, com gente caída, com gente machucada. E aí Jesus está falando preste atenção, como que Jesus está desmontando esse cara e como que Deus desmonta a gente. Jesus está falando com um judeu, Jesus está falando com um mestre em Israel, que é escriba da lei, tradutor das escrituras para o povo de Israel. Aí Jesus disse, olha, mas tinha uma terceira pessoa aí nessa caminhada, e a terceira pessoa era um samaritano. Você tem noção do que é isso, um samaritano, para judeu? João 4, versículo 9, diz que judeu não se comunica com samaritano.
João 8, versículo 48, diz que para os judeus todo samaritano é endemoniado, tem uma potestade, uma entidade espiritual dentro de si, que eles não têm personalidade própria, que são possuídos por demônios. Leia Lucas capítulo 9, quando Tiago e João não perceberam pelo rosto de Jesus que ele não queria pousada. Os samaritanos perceberam, mas os judeus não, e eles oraram: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para o Senhor matar esses samaritanos aqui? E aí Jesus disse assim: vocês são endemoniados, vocês não sabem de que espírito sois. Discípulos de Jesus orando para Deus matar os samaritanos. Discípulos de Jesus, tanto que eles odiavam os samaritanos. Samaritanos eram imundos na visão dos judeus. E agora Jesus pega um escriba, e se você for ler a Bíblia, você vai perceber que um escriba, ele é, vamos dizer assim, o culpado de por que os samaritanos odeiam os judeus e por que os judeus odeiam os samaritanos. Quando o rei da Síria levou o Israel Norte para o cativeiro, as 10 tribos para Nínive, ficaram alguns samaritanos. O restolho, para não deixar a cidade entregue às traças e tal. Então ficaram os samaritanos ali em Israel. E o texto diz que o rei da Síria trouxe mulheres de todos os povos, Safarvaim, dos caldeus, mulheres pagãs. E esses judeus, para preservar a descendência, casaram com essas mulheres pagãs. E ficaram 70 anos vivendo com mulheres pagãs, de forma que quando Neemias retorna do cativeiro 70 anos depois, o texto diz que essas crianças não falavam mais o hebraico, elas falavam asdodita. E o Esdras, que é o escriba, começa a escrever na genealogia a linhagem sacerdotal. E ele vai escrevendo para manter a linhagem sacerdotal, sabendo das tribos, tudo certinho. Aí chegam os samaritanos e dão os seus nomes para Esdras colocar no livro da genealogia. E o Esdras diz assim: não vai dar. Não vai dar, porque os que foram para o cativeiro mantiveram a sua linhagem, casaram-se com mulheres judias e por isso a sua linhagem está pura. Agora, eu não posso colocar os seus filhos na linhagem sacerdotal, porque embora vocês são samaritanos, os seus filhos não são filhos de mulheres judias. Misturou a semente, se corrompeu. E o texto diz que Esdras, o escriba, não os colocou na linhagem sacerdotal. Então preste atenção, para o judeu, lá no Antigo Testamento, o samaritano não pode de forma alguma ser um sacerdote. E você vai ver Hebreus capítulo 5, versículo 1, que o sacerdote é levantado entre os homens para se compadecer da fraqueza dos fracos. Então o sacerdote é alguém que se compadece dos fracos. Então para o judeu Esdras, os samaritanos não podem ser sacerdotes, porque eles são impuros, porque os sacerdotes são aqueles que vão se compadecer dos fracos. E aqui eu vejo Jesus mudando tudo na contramão. Ele diz para esse judeu: olha, você que é um judeu, o sacerdote que é um judeu, o levita que é um judeu, não se compadeceu. Mas o cara que vocês excluíram da lista genealógica de vocês, porque é um samaritano, esse homem que é visto por vocês como imundo, como endemoniado, vocês nem o chamam de seres humanos, mas sim de demônios encarnados. Esse homem que na sua história não tem pureza para ser sacerdote, é exatamente ele que vai exercer o papel de sacerdote com esse cara que está caído na rua. É exatamente esse que não tem lugar na religião de vocês, que vai conseguir demonstrar bondade e misericórdia, que vai se compadecer. E aí diz o texto que o samaritano se aproxima, coloca o vinho, coloca o azeite, coloca as ataduras, pega o doente, coloca na sua cavalgadura, leva para a hospedaria, paga, passa a noite toda lá, no outro dia arranca dinheiro, diz para o dono da hospedaria: toma, pague suas despesas, se alguma coisa a mais gastar, eu vou te indenizar quando eu retornar, porque no retorno da minha viagem eu passo aqui para saber como está essa pessoa. Aí Jesus pergunta para esse judeu, no versículo 36. Eu gostaria que você lesse esse versículo 36, porque ele desmonta toda a nossa teologia errada hoje, ou teologia errada não, toda a nossa visão errada de quem é o próximo. Olha aqui que Jesus pergunta: qual desses três
te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? A nossa visão é o seguinte: o próximo é o que está caído na rua. Jesus disse não. Essa visão é errada, é por isso que a gente não consegue viver o coração de Deus. Para nós, Jesus deveria perguntar qual desses 4 é o próximo. E ele não faz essa pergunta, qual desses 4. Ele fala, qual desses 3 pareceu ter sido o próximo do que caiu na mão dos salteadores. Então, o cara que para nós é o próximo, Jesus já logo o exclui, dizendo ele não é o próximo. Ele é a vítima, ele é o ferido, ele é o danificado, o machucado, o que foi assaltado, que foi espancado. Ele é o que precisa de socorro, ele é o cara que está na rua. Agora, qual dos 3, sacerdote, levita e samaritano, qual dos 3 você acha que se tornou o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Então, para Jesus, o importante não é eu saber quem é o meu próximo, se eu não descobrir que eu sou o próximo. Não tem valor algum para Jesus eu pensar que o caído é o meu próximo, se eu não sou o próximo. Para Jesus, o próximo não é o que está caído. Para Jesus, o próximo é o que se aproxima. E o que se aproxima não é o sacerdote. O que se aproxima não é o levita. O que se aproxima é o samaritano. Então, muitas vezes, a gente está olhando para as pessoas dizendo, vê uma pessoa necessitada, machucada, e a gente diz assim, é o meu próximo. Mas a gente não se aproxima. Então, não adianta nada você ter essa compreensão de que ele é o seu próximo, se você não é o próximo. Jesus diz que o próximo é o que se aproxima, é aquele que chega junto, é aquele que a sua compaixão mexe com o dinheiro que está no seu bolso. A sua compaixão mexe com o seu vinho, com a sua alegria, mexe com o seu azeite, com a sua unção, com a sua disponibilidade de curar doenças, mexe com o seu carro, com os seus bens, porque coloca o cara em cima do seu animal de carga, mexe com o seu tempo, estoura a sua agenda, porque o sacerdote e o levita passavam ocasionalmente, mas o samaritano ia de viagem, ele tinha compromissos. Mas a pessoa é mais importante do que os seus negócios. E ele arrebenta a sua agenda temporariamente para cuidar da pessoa, para se tornar o próximo para chegar. Então Jesus pergunta para esse judeu, quem que você acha que é o próximo desse que caiu nas mãos? E aí o escriba da lei, sabendo que Jesus está desmontando todinho ele, diz assim, é aquele que usou de misericórdia. Então você quer saber como herdar a vida eterna? Essa é o seu desejo, como viver eternamente com Deus? Então eu quero dizer para você, vá e proceda da mesma forma. Abra mão dessa sua religiosidade aparente, deixe seu coração ser revestido de misericórdia, de bondade, e que você seja o próximo. Que você seja o próximo. Ou seja, você não conhece nem a você mesmo, você quer saber quem é o próximo, Jesus está dizendo, o próximo é você. Você tem que ser o próximo. A vida não vai ter sentido se você não descobrir que você é o próximo. Se você não conseguir se aproximar, se você não tocar feridas, se você não sentir cheiro de pessoas machucadas, se você não chegar junto, você pode ser tudo, menos o próximo, porque só é próximo quem se aproxima. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês em nome de Jesus.